E aí, magnatas, sejam muito bem-vindos ao Investidor Magnata. Hoje nós vamos falar um assunto bem polêmico: taxação de 50% para o Brasil. Como funciona e no que influencia na sua vida. Então vamos lá. Importante, magnata, se você vem me acompanhando e está gostando dos meus vídeos, por favor, dá o like. Se não gostou, não curte também, porque isso é importante para mim saber se o meu vídeo, o meu conteúdo está agregando de alguma forma, está te ajudando ou não, para mim tentar melhorar. E se puder também, se é relevante para você, se inscreve, que me ajuda muito a produzir cada vez mais conteúdos. Então, magnatas, o que quer dizer essa taxação de 50% dos Estados Unidos para o Brasil, tá? Não vamos levar em conta, não vamos entrar no assunto, que isso é bem polêmico, é bem complicado de se falar, né? O porquê que aconteceu essa taxação. Por que o nosso desgoverno está apoiando países não muito bons, não bem relacionados, por que a gente não se aliou aos Estados Unidos, mas, vamos aos fatos de o que pode acontecer com a gente se acontecer a taxação dos 50%. Então vamos lá. Tudo que vem dos Estados Unidos vai custar 50% a mais. E tudo que a gente enviar para lá também vai ter esse 50%. Mas, Matheus, o que isso quer dizer? Então, vamos lá. Imagine que tu compra o iPhone, o iPhone que todo mundo quer. Ele vem dos Estados Unidos. Um iPhone, vamos usar um exemplo aí. Se ele custa R$1.000, hoje tu vai na loja e custa R$1.000, um iPhone 15, tá? Exemplo simples, que é bem longe disso, é bem mais caro. Em vez de você pagar R$1.000, você vai pagar 50% a mais. Então é 1.500. Sabendo que a gente tem todos aqueles trâmites, que aqui no Brasil a gente tem muito mais do que falado, os impostos são sempre mais, até a forma que é anunciado os impostos para nós lá no canhotinho, lá aquele papelzinho, quando você compra alguma mercadoria tem a parte dos impostos, até naquilo é roubado, porque o imposto não é daquela forma, é maior do que eles demonstram lá. Então tu imagina que teu iPhone, em vez de pagar 1.000, vai pagar 1.500 e um pouco mais, tá? Isso é um exemplo prático, tá? Pra te entender. Mas, pessoal, tudo, tá? Tudo é dolarizado. Qualquer coisa. Ah, Matheus, mas eu não compro nada dos Estados Unidos. Eu compro só tudo que é produzido no Brasil. Eu nem uso iPhone. Beleza. Alimento, boa parte do valor agregado em qualquer alimento, qualquer coisa, vem de transporte. E o transporte é o quê? É diesel. Diesel, combustível. Por mais que a gente tenha uma petroleira, uma Petrobras é gigante aqui no Brasil, eles não dão conta de produzir, eles nem conseguem produzir exatamente a demanda do Brasil. Então, o diesel que é usado para transportar é dos Estados Unidos. Então, o combustível vai aumentar. Logo, a tua comida, a tua bebida, qualquer coisa que tu for comprar, vai ter essa taxação, vai custar mais caro. E qual é a forma, que a gente pode fazer para tentar evitar isso, Uma coisa que poderia ajudar é investir em empresas que agora, boa parte da venda dela é para os Estados Unidos. Porque como vai custar mais caro? A VEG já teve uma caída, a Taurus essa semana baixou mais de 5% ou 9%. Por que isso? Porque o mercado já está prevendo essa taxação, porque até agora o nosso governo brasileiro não deu muita resposta, disse que está conversando, mas não tem nada de positivo, nada de amigável, E os Estados Unidos segue firme no que falou que ia fazer. Então, até nesse momento, parece que a gente vai ser mesmo taxado de 50%. Isso nos prejudica e muito, Porque o Brasil já vem aí num governo que não está fazendo o serviço direito, A gente já vem aí no mercado com inflação alta, as coisas subindo de preço, as obras não são concluídas, juros tudo tá alto. A gente já está sentindo que as pessoas estão percebendo que tudo está ficando mais caro, Qualquer coisa que tu for mercar, qualquer coisa que tu for comprar, ela está custando mais caro. Então isso não é bom, Isso já mostra que o nosso governo não sabe o que está fazendo. E agora levar 50% a mais no país inteiro, tudo que é produzido lá. Pessoal, isso eu mencionei, coisa simples, mas tem muito mais coisa que a gente nem imagina. O Brasil, eles ficam falando que o Brasil é soberano, o Brasil isso aqui. Pessoal, o Brasil ele é 2% do resto do PIB mundial. Vocês têm noção do que é isso? Tudo que é faturado num ano em todos os países, o Brasil é só 2%.
O Brasil, assim, ó, é quase nada. Então, a gente depende muito mais dos outros países que nós mesmos, por mais que a gente tenha o agroforte, por mais que a gente seja trabalhador, tenha atrás de tudo, mas, pessoal, o Brasil não consegue se virar sozinho. O Brasil precisa de tudo. Vocês não viram agora que saiu a notícia do GPS? Sim, pessoal, para quem não sabe, quando a gente compra um telefone, um celular, né? Comprar um computador, tipo, qualquer coisa que dependa de GPS, de localização, lá quando a gente compra tem uma porcentagem que vai para a empresa dos Estados Unidos, não sei exatamente o nome agora, é tipo uma licença em que a gente paga por usar o GPS dos Estados Unidos. Por mais que o telefone esteja com a gente, quando a gente compra ele, uma porcentagem vai lá para a empresa do GPS e toda vez que a gente utiliza, a gente está utilizando a tecnologia deles, o satélite deles, para poder ter localização, né, a geolocalização. Tudo praticamente usa localização. O teu Uber usa localização. O cara que vai te entregar a tua coisa no Mercado Livre, tua mercadoria usa localização. O cara do iFood usa localização. Imagina suspender o GPS. Pessoal, eles falando em vamos criar o nosso próprio GPS. Isso aí não é tão simples, não tem gente que chega, não tem tecnologia, dinheiro investido. Pessoal, a gente tem localizações que não tem nem saneamento básico, tá? As obras começam e não são terminadas. Vocês acham que do nada a gente vai ter capacidade para criar um GPS? Não é querendo defender o outro país, de tá puxando saco dos Estados Unidos, tá falando isso e aquilo. Não é, pessoal. A questão é que a gente tem que ser realista, entendeu? Não adianta ficar fingindo, não, a gente é soberano, vai se virar sozinho. Não é assim que funciona. O mundo não é o nosso próprio umbigo. E isso que está acontecendo com a gente é responsabilidade do nosso governo. Em vez dele fazer parceiros bons, o nosso governo está fazendo parcerias ruins, com gentes ruins, que não estão nem aí para os outros, que só pensam em si mesmo. É só vocês verem a parceria. É ditador, é país quebrando, é pessoas querendo fugir dos países. E quem é bom, que é gente boa do lado. Por que ele vai querer o nosso presidente perto dele, se o nosso presidente está só se aliando, só se juntando com gente ruim? Ele quer proteger o país dele e as pessoas do país dele, o povo dele. É o nosso presidente que está fazendo ruim. Não significa que nós somos ruins ou nós não servimos. É o nosso governante que não está fazendo o papel direito. Está deixando o preço subir. Pessoal, inflação, tudo isso é responsabilidade do governo. As coisas não podem subir desse jeito, não pode ficar caro. Os juros não podem chegar a 15%, 16%. Isso não existe, pessoal. A gente não consegue nem crescer isso, imagino, de juros para poder cobrar do próprio povo, entende? Não tem como ter no mercado comprar uma coisa hoje e amanhã ela tá 16% mais cara. Não tem cabimento isso, entende? Não existe. Isso aí é um governo que tá só imprimindo dinheiro e tá gastando muito mais do que ganhando, entende? Por mais que eles bateram um recorde, nosso governo bateu um recorde de arrecadação e mesmo assim ele gastou mais do que arrecadou. Vocês têm noção disso? Se tu aí na tua casa tem uma empresa, tu que tá assistindo esse vídeo, tem uma empresa, tu sabe muito bem. Se tu gastar mais do que ganhar, não vai ter dinheiro, não tem o que fazer. Tu vai fazer empréstimo, tu vai pagar mais juros. Vai chegar uma hora que tu não vai dar conta de pagar o empréstimo e pagar essa bola de neve e não tem fim, entende? Você vai chegar uma hora que tu vai quebrar e não vai mais ter o que fazer. O governo tem que acordar que não existe. Tem que gastar conforme recebe. E ponto final. Não adianta ficar desviando e fazendo outras coisas que vai aparecer. É o que está acontecendo. Se tu aí na tua casa gasta mais do que ganha, o teu salário é X, e tu gasta mais do que o teu salário, vai faltar as coisas de dentro de casa. E é assim que funciona. Só que o país, o Brasil, em vez de fazer isso, né, em vez de acontecer isso, ele acaba se prejudicando porque ele não tem dinheiro, aí ele fica pegando empréstimo, fica pegando mais dinheiro, fica imprimindo mais, e aí quem paga isso, ele só vai empurrando com a barriga, empurrando para frente. Quem paga é o povo, que tem que pagar os juros altos disso, entende? E essa taxação dos 50%, se não for evitada, né, se não for feito algo para remediar isso, para resolver, as coisas vão ficar mais caras. Eu ouvi falar agora há pouco que vai faltar diesel para nós aqui, porque eles estão tentando achar um outro país para pegar diesel, mas não vão suportar que chega. A carne bovina, grande parte, quase que todo o Brasil, muito do dinheiro vem da carne bovina que é vendida para os Estados Unidos. É o segundo maior cliente do Brasil. Vocês acham que simplesmente eles vão achar outros 2, 3 países que vão comprar? Vão achar 2, 3 mega empresas que possam comprar e revender? Não é tão simples, pessoal. Empresas grandes, elas crescem devagar, porque elas já estão sempre melhorando, sempre evoluindo e estão sempre ao ápice, estão sempre melhorando cada vez mais. Só que tu tirar o segundo maior cliente, o cara que já
pega milhões, bilhões todo ano, simplesmente tirar ele fora, não dá, não é tão simples. E eles não vão pagar 50% mais caro pela carne de jeito nenhum, não vai ter comércio, vão ter que desviar para outro lugar, vender para outro lugar. Então a gente vai ser muito prejudicado por isso. Então espero que eles achem formas de resolver isso, né? Porque senão vai ser bem complicado pro pessoal. Mas voltando à parte em que tu pode, né, tirar uma brecha disso, você é uma pessoa organizada, tem um pouco mais de valor aquisitivo, investir agora em empresas que vendem bastante, né, para os Estados Unidos, que boa parte do lucro delas é venda para os Estados Unidos, né, e elas vão dar uma caída agora. Então você pode comprar agora, quando isso se resolver, você pode vender ou pode continuar investindo, né. VEG é uma boa opção, Taurus é uma boa opção, isso não é recomendação, tá, pessoal? É só tô relatando para você. Taurus, VEG, Vale também vende, então tem várias empresas aí que se você for precisar. Empresas do Brasil, boa parte da sua venda é destinada aos Estados Unidos. Gerdau também vende bastante. Outra opção também, magnata, se você tiver R$1 e quiser investir em dólar, né? Se isso acontecer, provavelmente o dólar pode subir. Você pode comprar USDC ou USDT, é o dólar em forma de cripto. Então, se você quiser... Matheus, eu não quero investir numa cripto, não quero investir em ações, mas eu quero dolarizar o meu dinheiro de uma forma melhor. Além do IOF, né, que agora tem esses novos impostos aí que o Alexandre de Moraes botou de volta, se você não quer gastar com isso, você pode pegar seu dinheiro e dolarizar ele, né? Mandar o teu dinheiro, teu real, para uma exchange e lá você compra o USDC ou o USDT. Vai ficar com o seu dinheiro dolarizado, então se o dólar subir, você está protegido e vai acompanhar o dólar. E se você precisar de algum, Matheus, mas eu quero deixar o meu dinheiro livre, rápido, por algum problema, não quero deixar ele preso a nada. Pode continuar no USDC ou USDT. Ele vai virar dólar. Se você tiver uma emergência na sua casa, você vende o dólar, pega em real, né? Pode ganhar com a valorização. E aí pode usar na tua casa, né? Pode usar para a tua emergência. Então vamos supor, tem R$500. Vai lá, manda para uma exchange, pode ser Coinbase, Binance, manda lá os R$500 e transforma em dólar. O dólar subiu 5% nessa semana e na outra semana tu precisa de uma urgência. Você vai lá, vende o seu USDC ou USDT e aí ele vai ter subido 5%. Então nessa semana você pode vender ele, vai transformar em real de novo, vai ter ganhado 5% só nessa jogada aí. Então isso é um exemplo que tu pode fazer, né? Se você não quer investir em ações que ganham com o dólar, que podem perder valor com o dólar. Se você não quiser investir em outras criptos, né, em Bitcoin, Ethereum, Solana, quiser só dolarizar para alguma emergência, pode fazer isso. Tá bom, magnatas? Essas foram minhas dicas por hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição para te ajudar. Pode ficar aqui, comenta aqui embaixo. Quiser saber sobre ações, criptomoedas, finanças, me segue aí no Instagram, mateus.sender. Até mais, magnata!